Ondas Literárias, o canal para quem quer um bom audiolivro. Volume 1. Título do capítulo: Capítulo _11 Shalom Chaveirim. Sim. A armadura do dinossauria levantou-se um pouco, mostrando um número infinito de braços. Os braços eram prata, compostos de nanomáquinas. Os dedos eram longos, as articulações eram maciças e eram como as mãos de um homem adulto. Os braços se transformaram rapidamente e eles cresceram mais que o comprimento original. Alguns eram braços esquerdos, outros direitos. Eles estavam estendendo a mão, parecia que ele ansiava algo. Cada braço estendeu a mão para o Undertaker, com isso veio um grito. Shei. Mesmo com a sincronização do para-raid no nível mais baixo, aquele rugido foi ensurdecedor, os órgãos latejavam e o sangue coagulou. Raiden, o mais acostumado a isso, estava tremendo e suando frio. Angel gritou e cobriu as orelhas. Shin, por sua vez, reagiu ao chamado, e virou o Undertaker em direção à unidade inimiga. Shin! Continem! Raiden, você está no comando. Raiden praticamente conseguia ver os olhos frios de Shin olhando atentamente para o dinossauria na frente deles. Quando vocês entrarem na floresta, cuidado com o Amaze, se tiverem cuidado não serão descobertos. Atravesse lá e avance. E você? Depois que eu me livrar desse cara, eu continuo. Não temos como continuar se não nos livrarmos disso, e eu não quero continuar, e parece que isso não vai me deixar sair daqui também. Quando ele ouviu essas palavras de Shin, Raiden sentiu um calafrio na espinha. Esse cara. Sorriu. Ah, é inútil. Não havia como voltar. Esse cara nunca pensou em fugir. Todo esse tempo, ele estava olhando, procurando a cabeça de seu irmão morto que tinha sido levado pelo inimigo. Provavelmente tudo começou naquela hora. Não, começou quando ele quase foi estrangulado até a morte pelo seu irmão. Raiden sabia muito bem disso. Mesmo assim, ele sibilou. Você só pode estar brincando. Quem é que vai te obedecer? Quem vai acatar a ordem de fugir e me deixar para trás? Se você quiser lutar sozinho, tudo bem por mim, mas vamos te dar cobertura. Acabe com ele. Falando isso, Raiden rangeu os dentes, suportando essas emoções que surgiam. Lutar sozinho, hein? Você poderia ter nos contado. Só diga logo que vamos lutar juntos e nós concordaremos em ajudar. Por que esse idiota é tão idiota nesse momento? Após alguns segundos de silêncio, Shin soltou um pequeno suspiro. Vocês todos são idiotas. Isso vai fazer nenhum de nós morrer. Dessa vez, Shin não respondeu. Os sons estridentes do metal dos canhões de longa distância marcaram o início da batalha. Os tiros caíam igual chuva e as 4 unidades recuaram rapidamente. A aranha de 4 patas que carregava o Death God avançou, como uma fera mirando sua presa. O dinossauria começou seu plano. Amazes que estavam esperando começaram a se mover por toda parte. As outras unidades tinham sensores fracos, e assim o grande número de Amaze, sacrificando o poder ofensivo, fizeram um link de dados que transmitia informações dos inimigos. O objetivo do dinossauria era ter Amazes espalhados por todo o campo de batalha. 2 deles avistaram o Undertaker que se aproximava e transmitiram os dados para o dinossauria. Ele combinou os dados com as imagens capturadas dos sensores óticos e então virou seus canhões na direção dele. Fogo! Os canhões de 155 mm dispararam. Esses canhões não eram canhões de tanque comum, eram canhões pesados. As balas que perfuravam armaduras quebraram a barreira do som, voando em alta velocidade, e destruíram tudo que estava na posição do Undertaker. O Undertaker revidou no mesmo instante, não revidou no dinossauria, mas atacou os Amaze espalhados pelo campo, destruiu um e desviou de outro chutando o corpo de outra unidade, antes de mirar e atirar no dinossauria. A granada de fumaça explodiu no ar, inutilizando temporariamente os sensores óticos do dinossauria, e o Undertaker aproveitou esse momento para chegar até no ponto cego de 2 Amaze.
O canhão principal do Juggernaut era um canhão de 57 milímetros. Era como um brinquedo perto do Dinossauria. Seu poder de fogo era incapaz de perfurar a blindagem resistente do Dinossauria, não importava o ângulo. Só tinha um jeito de lutar com ele, tinha que destruir os outros olhos que cobriam os pontos cegos do enorme inimigo, assim aumentando as chances de sucesso. O corpo maciço do Dinossauria dissipou o véu de fumaça branca e avançou. Ele previu o padrão de movimento do Undertaker e então ergueu sua pesada metralhadora, mirou e atirou. O Undertaker rapidamente se afastou para desviar e a fumaça se espalhou entre eles. A ponta quente e crepitante do canhão estava mirando a figura sem cabeça. Enquanto o inimigo continuava mirando com uma precisão quase divina, o Undertaker continuou correndo, se movimentando o máximo que podia. O plano obviamente era isolar o Undertaker das outras unidades, e depois isolar cada uma das 4 unidades antes de acabar com elas. Vários Drelvol e Love avançaram em direção a seus alvos, e mesmo que eles se escondessem, seriam descobertos pelos Ameis espalhados pelo campo de batalha inteiro. Todas as rotas de fuga foram bloqueadas pelos Tiers e o bombardeio de longo alcance do Scorpions limitaram muito seus movimentos. Eles derrotaram os inimigos próximos a eles, mas mais inimigos continuavam a atacá-los. Normalmente, eles nunca usariam essa formação como tática. É claro que isso foi orquestrado por um Shepherd, o Shepherd que provavelmente estava dentro daquele Dinossauria. Em meio aos ataques em massa, rajadas de tiro e golpes, Raiden olhou para o lado. Os inimigos continuavam a vir como formigas, mas essa parte do campo de batalha onde o Dinossauria e o Undertaker se enfrentavam estava limpo. Era uma cena absolutamente ridícula. Lutar contra aquele Dinossauria sozinho era completamente ridículo. O que quer que estivesse acontecendo diante de seus olhos era um milagre. O Juggernaut era muito inferior, seja em termos de poder de fogo, armadura ou mobilidade. Isso não podia ser contestado. No entanto, essa batalha podia continuar, porque quem estava nesse Juggernaut era Shin. Não, nem mesmo Shin conseguiria lutar de verdade. O Dinossauria praticamente ignorou todas as predefinições de um tanque pesado e ficou imóvel. Em contraste, o Undertaker continuou a dançar e abrir caminho de uma forma delicada, mas agressiva, que fazia as entranhas de qualquer um estremecer, mas ele era forçado a continuar sem parar com esses movimentos inacreditáveis. Não era uma batalha. Por quanto tempo essa corda bamba conseguiria aguentar? Ou será que nós que vamos cair primeiro? O coração de Raiden vacilou. Ele não conseguia mais lembrar de quantos inimigos havia derrotado, pois toda vez que destruía um, outro aparecia. Fadiga e falta de esperança estavam começando a encher a mente dos veteranos moldados em incontáveis batalhas. Recarregando. Me dê cobertura. Se ofegava enquanto gritava. Essa voz mostrava claramente grande fadiga. Fido correndo sozinho através do fogo cruzado, dando o seu máximo para reabastecer todas as unidades, e ele ejetou um de seus 6 contêineres. Isso claramente significava que a munição desse contêiner havia acabado. Do total para o mês de munição, 20% já havia sido usado apenas nessa batalha. Quando ficarmos sem munição, será o nosso fim, hein? Pensando nisso, Raiden deu um sorriso irônico. Maravilha. Essa era a vida que ele esperava, a morte que ele esperava. De repente, outra pessoa entrou no canal sincronizado. Tenente Suga. Me empreste seu olho esquerdo. Depois de alguns segundos, seu olho esquerdo escureceu, antes de voltar. A mesma voz continuou a gritar. Disparando agora. Prepare-se para o impacto. Nesse exato momento, um clarão rasgou o céu. Um flash silencioso foi seguido por uma explosão atrasada. Os Entagsfliege que estavam no ar foram instantaneamente queimados e vaporizados pelas chamas ou destruídos pelas ondas de choque que se espalharam por todos os lugares, desintegrando-se. Essas eram as chamas e a energia liberadas na explosão de uma bomba com combustível. As nuvens prata se dispersaram momentaneamente, revelando um céu azul, antes de ser colorido de preto graças aos tiros que vieram a seguir. Os mísseis acertaram com precisão os seus alvos, e enquanto eles queimavam, a couraça do míssil se separou.
E as centenas de balas dentro dele seguiram os inimigos detectados no radar, explodindo na velocidade quase sônica de 2.500 a 3.000 metros por segundo. Na chuva de balas, as fracas armaduras dos Amaze foram destruídas, e a primeira metade da segunda onda da Legion foi instantaneamente destruída. Uma segunda leva de tiros veio segundos depois e os tiros choveram em cima do resto da segunda onda de tropas, obliterando-os. Raiden, Seu, Krena e Angel ficaram atordoados por alguns segundos. Eles nunca tinham visto isso antes, mas eles entenderam. Era um dos canhões de interceptação, que ficava atrás da parte guardada pelos Juggernauts como um aviso, um pedaço de metal que nunca tinha sido usado. E alguém realmente ativou eles. Havia apenas uma pessoa estranha o suficiente para ter tanto trabalho para ajudar as pessoas que estavam no corredor da morte. Major Milise, é você. Ele ouviu uma voz que parecia com o badalar de um sino prateado, preenchido com uma convicção e determinação implacáveis. Sim. Sou eu. Desculpe pelo atraso, pessoal. Eu falei para você não aparecer mais na minha frente, Lena. Lena estava preocupada que Arnett não viesse, mas ela apareceu no corredor, na hora certa. Sim, eu ouvi isso, Arnett. Mas eu nunca disse que cumpriria isso. Era uma noite chuvosa. Lena estava na intersecção da luz da entrada e da escuridão da noite, e seu rosto parecia como o de um fantasma de tão fatigado e cansado que estava. Ela estava vestindo simples uniforme militar, seu cabelo prateado estava bagunçado, seu rosto estava branco como a neve, sem nenhuma maquiagem. Os inflexíveis olhos prateados emitiam um estranho brilho. Configurações de sincronização visual. Fazer ajustes no dispositivo RAID. Você pode fazer isso, certo? Arnett grunhiu. Seus olhos pareciam com os de um cão sem dono. Não faço isso. Isso não tem nada a ver comigo. Você vai fazer. Ao trabalho. Lena riu. Acho que meu rosto está com uma expressão muito cruel e feia agora. Ela pensou isso em algum momento. Aquele amigo de infância que você deixou para morrer. Ela riu como um demônio. Como um Death God. Seu nome era Shin, certo? Naquele momento, a expressão de Arnett mudou. Como você? Quando ela viu o olhar pálido no rosto da garota, eu adivinhei então, Lena murmurou em voz baixa. Mesmo que Lena estivesse tentando enganar ela com isso, ela tinha quase certeza disso para início de conversa. Ele já havia morado na primeira área, onde o número de coloratas era pequeno, tinha uma idade parecia com a de Lena e Arnett e tinha um irmão mais velho. A habilidade de Shin permitia que ele ouvisse as vozes dos mortos por algum motivo, mas na época que ele era amigo de infância da Arnett, ele conseguia ouvir a real voz das pessoas, a voz do coração. Provavelmente a habilidade era a mesma, apenas diferenciava o tipo da audição. Dadas todas essas pistas, essa conclusão era quase óbvia. Como você conhece esse nome? Ele. Isso mesmo, ele está no esquadrão que estou comandando. É o líder do esquadrão Sephiroth, codinome Undertaker, esse é o Shin. Novamente ela teve a chance de salvá-lo, e novamente, Arnett o abandonou. Arnett agarrou o colarinho da Lena. Lena permaneceu imóvel com as ações de Arnett e seus olhos ansiosos, sem vacilar nem por um segundo. O Shin te disse isso. Ele ainda está vivo. Ele ainda me odeia? Por que está perguntando para mim? Isso não tem nada a ver com você, não é? Lena tirou a mão de Arnett de seu colarinho e recuou lentamente, ignorando a chuva em sua roupa. Arnett continuou, e Lena mostrava um sorriso frio enquanto o rosto de Arnett mostrava um olhar sombrio. Lena nunca ouviu nada sobre Arnett, provavelmente ele a esqueceu. Ele que tinha tido as memórias de rei e de seus pais varridas pelas vozes dos fantasmas, certamente não conseguiria lembrar da sua amiga de infância. Mas se isso era uma redenção ou uma maldição para Arnett, Lena não fazia a mínima ideia. Se tem algo a ver com você, me ajude. O que você pretende fazer? Rápido, antes que o dia amanheça. Antes que isso acontecesse, você poderia me rejeitar pela terceira vez. Arnett continuou inerte, sorrindo. Aquele sorriso estava misturado com lágrimas e um leve toque de alívio. Um demônio. Pode ser, Capitã Técnica Penrose.
Isso vale tanto para mim quanto para você. Sim, Lena não ficou nem um pouco desanimada ou desencorajada. Ela estava simplesmente ocupada demais para se sincronizar com o resto do esquadrão CP-Aliad. Ela estava procurando todas as coisas que pudessem ser úteis, fosse as configurações e ajustes da sincronização visual, ou os códigos de ativação dos canhões de interceptação dos frontes de batalha próximos. Metade deles não pode ser usado. Quando descobriu isso, ela suspirou. 30% dos canhões não podiam ser disparados, e dos que sobravam, outros 30% não conseguiam acender o pavio, então as balas só conseguiam despencar e rolar. Os mísseis, pesando mais de 100 quilos, podiam acertar em cheio as unidades Amaze, esmagando-os, mas eram totalmente ineficazes, devido ao poder de fogo que eles tinham. A equipe de manutenção tinha ficado tão relaxada. Eles não faziam a manutenção da armadura que os protegiam, isso era tolice deles. Ela colocou coordenadas parecidas no canhão de interceptação restante e disparou. Quando ela viu todas as unidades inimigas alvo destruídas, ela soltou um suspiro de alívio. Daquela vez, Shin falou que eles estavam finalmente livres. Lena não achava que isso podia ser considerado liberdade, mas ela não podia recusar a missão e não podia dar o perdão que eles mereciam. Então, no mínimo, ela queria garantir que a tão esperada jornada pela liberdade deles não tenha tantos obstáculos, para que eles pudessem continuar e ir o mais longe que conseguirem. Essa liberdade que eles alcançaram é tão rara e tão valiosa. Ela nunca permitiria que o primeiro dia de sua longa jornada fosse o último, até que eles estejam bem na frente da porta final. Ao ouvir aquela voz prateada, Raiden começou a brigar. A segunda onda de inimigos foi aniquilada e a terceira onda parou de avançar, estavam atônitos por causa da situação. A primeira onda perdeu a cobertura e todos atacaram imediatamente. Você realmente é uma idiota, não é? O que você está fazendo? Eu apenas sincronizei com o seu olho esquerdo, verifiquei a localização do inimigo e disparei o canhão de interceptação lá. Ah, eu também fechei o meu olho esquerdo durante a sincronização para que você não ficasse distraído. Quando ele ouviu essa resposta indiferente, ele ficou ainda mais enfurecido. O que ela quer dizer com apenas? Como isso é algo simples? Você não sabe que usar a sincronização visual podem deixar o Andler cego? E onde você conseguiu autoridade suficiente para disparar os canhões interceptadores? Você não está desafiando as ordens, não é? As informações compartilhadas através da sincronização visual eram muito grandes e podia facilmente confundir ambos os usuários, tanto que, se ficasse sincronizado por muito tempo, o cérebro se sobrecarregaria, e na pior das hipóteses, a pessoa ficaria cega. Portanto, os Anglês geralmente não usavam o compartilhamento de visão sincronizada. As ordens dessa missão deixavam claro que qualquer apoio era proibido, mesmo que fosse um superior dando apoio sem permissão, não valeria nem um pouco a pena ajudar um esquadrão que estava no corredor da morte. De repente, Lena gritou. Foi a primeira vez que ele ouvira a garota brigar. E daí? Todos podem ficar cegos por qualquer motivo. Mesmo que eu esteja desafiando ordens e dando suporte usando os canhões de interceptação, eu só perderei a minha patente e terei que pagar. Não sou eu que vou morrer aqui. Raiden ficou espantado com essas palavras. Ela estava ofegante devido ao grito repentino, e então ela falou com uma voz fria que ele nunca poderia ter imaginado saindo dela. Os militares, o governo, nenhum deles é sensato. Então eu não tenho que ouvir eles, nem tenho que me preocupar com a repressão deles, eu não deveria ter esperado pela ordem para ter começado isso. Essa frase estava cheia de amargura, e em seguida, ela orgulhosamente bufou. A tensão entre eles finalmente diminuiu, e Raiden deu um pequeno e amargo sorriso. Você realmente é uma idiota. Não estou fazendo isso por vocês. Com tantos inimigos assim, a República ficará em perigo se eles chegarem aqui. Estou fazendo isso porque não quero morrer. Ela fez essa declaração e Raiden riu alto. E assim, Lena sorriu pela primeira vez nesse dia. Se a terceira onda começar a avançar, eu vou atacar. Desculpe não poder dar cobertura para vocês, já que a primeira onda já está tão perto de vocês. Por favor, deem um jeito. Certo, deixe conosco. Isso é só mais um dia nas nossas vidas.
E o Capitão Nozen? Ao ouvir esse nome, Raiden tremeu amargamente. Mesmo que eles estivessem sincronizados, Shin não respondia, nem prestava atenção neles, apenas continuava com a sua vontade fria e hedionda de lutar. Ele está lutando com o irmão dele. É isso que o Shin sempre quis. Ele não nos ouve mais. Em meio aos gritos ensurdecedores de seu irmão, Shin continuava a pilotar o Juggernaut, buscando uma chance de contra-ataque. Ele continuava a lutar em uma corda bamba, onde até mesmo o menor erro seria punido, então sua concentração foi totalmente focada no inimigo na frente dele, tanto que o cenário ao redor, os inúmeros gritos, e até mesmo a passagem do tempo estavam sendo totalmente ignorados por ele. O canhão mirou. E atirou. O Undertaker foi para o lado rapidamente, acabando com o equilíbrio, mas evitando o tiro por alguns meros centímetros. O subcanhão ficava à direita do canhão principal, e se ele continuasse desviando para a esquerda, o inimigo só conseguiria atacar com o canhão principal e as metralhadoras do topo. Mas o subcanhão disparou. O tiro passou pela perna direita. E ao mesmo tempo, o canhão principal começou a mirar. O Juggernaut Undertaker continuou a deslizar para o lado e não conseguiu desviar a tempo. Outro disparo. Com a ajuda do gancho que foi jogado no chão, o Undertaker quase não conseguiu desviar, e o Love que estava atrás dele foi atingido e explodiu. E devido aos disparos consecutivos, até mesmo o Dinossauria com seu grande peso e pernas resistentes teve que se segurar no chão com suas 8 pernas para conseguir aguentar o recuo gigantesco. Aproveitando esse momento, o Undertaker rapidamente avançou. Seu canhão principal estava mirando a parte de trás das metralhadoras do Dinossauria. Era visivelmente a parte mais fraca da armadura, a única parte da armadura impenetrável que o canhão principal do Juggernaut conseguia penetrar. Ele apertou o gatilho. A bala voou fazendo a trajetória de um arco, preparando-se para dar um golpe fatal. No entanto, um braço do Dinossauria se estendeu, desviando o tiro. Shin arregalou os olhos ao ver essa cena que parecia ter saído de um pesadelo. O braço foi atingido pelo tiro e se despedaçou, mas como era feito de nanomáquinas, novos dedos começaram a crescer imediatamente, e ele voltou a balançar, como se nada tivesse acontecido. Ele sentiu o Dinossauria olhar novamente para ele, e recuou instintivamente. Ao mesmo tempo, as metralhadoras dispararam na direção dele, e ele recuou novamente, de novo e de novo até que ele conseguiu se afastar o suficiente. As armas com poder de fogo mais fraco que o inimigo tinha, as metralhadoras, eram suficientes para forçar o Juggernaut a recuar. O maciço Dinossauria se virou lentamente. O inimigo estava atirando para o afastar, e ele tinha que dar tudo de si para fugir. Além disso, seu último e único ponto de ataque foi bloqueado. Enquanto ele tremia, seus lábios exibiam um sorriso. Um Grauvol aproveitou a oportunidade para atacar quando conseguiu fugir do esquadrão e se aproximou pelo flanco. Mas, o Dinossauria cruelmente o destruiu, basicamente falando para não interferirem. Vendo isso, o sorriso de Shin se alargou. A voz moribunda de seu irmão continuava em seus tímpanos. Sim. Seu nome é bem adequado. É tudo culpa sua. Pague com a sua vida. Então, mesmo estando morto, você ainda quer me matar pessoalmente? Eu também, irmão. Para Rei, nesse momento, mesmo que ele deva ser chamado de fantasma de Shorei Nozen ou o ser que teve a memória replicada de seu cérebro que ainda estava para apodrecer naquele dia nevado, isso não importava. Ele tinha morrido, mas obteve uma segunda chance. Estava tudo bem para ele. Ele sabia que Shin tinha chegado ao campo de batalha. Ele ouviu aquela voz. A voz de Shin, no entanto, era suave, coberto pelo maciço e repulsivo esqueleto chamado de República. A República descaradamente jogou Shin no campo de batalha como se ele fosse uma propriedade dela, o que o deixou incapaz de distinguir a voz de Shin do resto. Sempre que ia para batalhas, ele procurava usando os olhos de seus Amaze, Rei. Como um membro da Legion, não podia desafiar as ordens recebidas, e como comandante, não podia deixar o interior de sua área designada. No entanto, se Shin estivesse por perto, ele queria encontrá-lo novamente. Para vê-lo, pedir desculpas a ele e implorar por seu perdão. Até esse momento. Um dia,
pelos olhos de um Amaze que estava quebrado e incapaz de se mover, ele o viu. Era uma noite e tinha uma chuva de meteoros. Mesmo sendo de uma grande distância, ele finalmente conseguiu ver o rosto de Shin, depois de ampliar o zoom ao máximo. Ele estava crescido e provavelmente estava dizendo algo para seu amigo, um Amaze. Ele queria ouvir sua voz, então direcionou os receptores para eles. Certamente sua voz deve ter sido destruída. Ou talvez não. Nesse caso, ele queria ouvir aquela voz. Ambos estavam olhando para o céu noturno enquanto a chuva de meteoros passava, descansando em cima de um Juggernaut que estava todo destruído, suas silhuetas pareciam as de crianças. Seu irmão ainda está por aí. Sim. Ele sempre está me chamando. É por isso que eu tenho que ir. Estão falando de mim? Você está procurando por mim? A máquina continuava tremendo. Era triste ver Shin no campo de batalha, mas sabendo que ele estava procurando, Rei não conseguia esconder o deleite. Mas você não vai encontrar o cadáver de seu irmão e enterrá-lo? Isso deve ser o suficiente, não é? Enterrar o meu cadáver? Que gentileza sua, Shin. Meu irmão não vai me perdoar só por isso. Ele ficou atordoado. Por que você diz isso? Se você não pode ser perdoado, então isso vale para mim também, certo? Não, isso não é verdade. Queria dizer a ele que isso não é verdade. Queria vê-lo. O desejo o enlouquecia. A operação da República acabou e levou Shin e os outros embora, e a fraca voz de seu irmão estava misturada com os ruídos. Ele continuou a procurar, e sempre que o encontrava, ficava animado. Rei não podia deixar sua área, mas colocou todas as unidades que podia. Shin continuou lutando. Mesmo sabendo que ele seria enterrado sozinho em algum canto do campo de batalha, ele continuou lutando facilmente. Não tinha necessidade de lutar. Não tinha por que lutar por aqueles porcos. Se aqueles porcos faziam isso só para sobreviver, era melhor trazer Shin para o seu lado. Shin poderia facilmente deixar esse frágil corpo de um humano para mudar de corpo. Certamente conseguiria protegê-lo, iria protegê-lo por toda a eternidade. Nesse dia, os porcos finalmente largaram suas mãos imundas de Shin. Em meio às vozes dentro dos ruídos, sua débil voz ainda podia ser distinguida. Rei sabia que Shin estava indo em sua direção e foi recebê-lo. Finalmente, poderia agir. Nesse momento, ele estava certo. Seu amado irmão, a quem havia olhado por anos, aguardando ansiosamente, estava dentro daquela aranha feia. A armadura dessa aranha era muito frágil e tinha que ser muito cuidadoso para não destruí-la. Ele ergueu os braços e a aranha era rápida, difícil de capturar, por isso visava apenas as pernas. Finalmente, eu posso te encontrar. Finalmente, eu vou te trazer de volta. Nós estaremos juntos, para sempre. Um irmão deve sempre protegê-lo. Então, venha aqui, Shin. O dinossauro estava mirando apenas as pernas, não estava usando granadas, apenas tiros perfurantes. As explosões das granadas criariam estilhaços que voariam rapidamente para direções aleatórias, e a armadura ruim do Juggernaut não suportaria a explosão de um canhão de 155 mm de perto. Ele está brincando comigo? Ou ele não quer me matar tão facilmente? Os inúmeros braços, os braços que tentaram matá-lo naquela noite, avançavam contra ele. Você acha que isso vai acontecer de novo? Shin olhou para o visor, procurando por um terreno no qual pudesse lutar. Fingiu fugir e viu que Rei o perseguiu. Ele disparou horizontalmente, enquanto fugia. Os canhões seguiam seus movimentos enquanto balançavam ansiosamente para a esquerda e para a direita, tentando mirar nas pernas. Eles travaram a mira no momento em que estavam prestes a disparar. Ele chegou ao local desejado. Momentos antes de o canhão atirar, Shin disparou seu gancho, em direção a uma enorme árvore à esquerda, atrás do dinossauro. No momento seguinte, ele puxou a corda, arrancando os ramos e galhos e saltou na mesma hora por cima do topo do dinossauro. A metralhadora do dinossauro servia principalmente para atacar unidades blindadas terrestres, mesmo que pudesse mirar para cima, tinha um limite para o seu ângulo periférico. Não conseguia atacar acima e não conseguia acertar nada embaixo de seus pés. Shin deslizou no ar,
e ao mesmo tempo, ajustou sua posição para onde a unidade inimiga estaria. Ele pisou em uma das juntas da armadura e pousou logo atrás do dinossauria. As metralhadoras não conseguiam atingir ele naquela posição, pois eram muito pesadas, e comparadas com a parte da frente, a armadura era um pouco mais fina. Shin balançou as lâminas de alta frequência usadas para combate corpo a corpo, e enfiou-as profundamente na armadura. Faíscas voaram e a armadura espessa foi cortada como manteiga. As lâminas de alta frequência fizeram um buraco enorme, e depois disso, ele apontou o canhão principal para o buraco. No entanto, 2 braços prateados saíram daquele buraco, agarrando fortemente as armas de Shin. Repetindo o que aconteceu naquela noite na igreja. Ele foi levantado e depois bateu com força no chão. Naquele momento, Shin perdeu a consciência. PZZT. A sincronização com Shin foi cortada. Raiden imediatamente arregalou os olhos. Os inimigos ao redor foram praticamente eliminados e Fido descartou o segundo container. As tropas começaram a recuar devido aos bombardeios que Lena jogou em cima deles. Nesse momento, Shin. O sinal dele foi perdido, e tentaram se reconectar, mas falharam. Olhando para cima, Raiden viu um Undertaker caído anormalmente na frente do dinossauria, imóvel, provavelmente arremessado. O para-raid exigia que ambos os lados estivessem conscientes, portanto, se alguém desmaiar, a sincronização era cortada. Isso mostrava que Shin provavelmente estava desmaiado, ou dormindo, ou quem sabe, morto. O dinossauria se aproximava devagar. Por alguma razão, ele não atacava, mas quanto mais se aproximava, mais sinistro parecia. Raiden alterou para o comunicador sem fio, e felizmente, ele conseguiu se conectar. Parecia que o cockpit não tinha se danificado muito. Shin, seu idiota! Levanta! Mas o Undertaker continuava imóvel. Ele fez o possível para controlar sua força para não danificar o cockpit, mas os armamentos do frágil Juggernaut não resistiram a esse impacto, e Shin, que ele conseguiu capturar depois de tanto esforço, voou para longe novamente. Vendo Shin imóvel, ele soltou um suspiro de alívio. Shin provavelmente estava desmaiado, e provavelmente ferido. De qualquer forma, ele teria que se desculpar depois. Suprimindo a agitação em seu coração, ele se aproximou lentamente. Finalmente, poderia levá-lo para o seu lado. Finalmente, poderia conseguir de volta o que havia perdido. Finalmente, eles poderiam ficar juntos. Mas para isso, primeiro ele tinha que acabar com aquele fraco corpo feito de carne. Quando ela viu o dinossauria no radar lentamente se aproximando do Undertaker, Lena mordeu os lábios. Raiden e os outros foram para cima, mas apenas suas armas não conseguiriam impedi-lo. Certamente, se isso continuasse, Shin, e até mesmo Raiden e os outros, morreriam. Ela mordeu os lábios com tanta força que conseguia sentir o gosto de sangue. No passado, Rei falou que queria voltar. Ele não disse o quanto ele adorava seu irmão mais novo, mas sua expressão revelava tudo. No entanto, por que aquele rei queria tanto matar Shin? Lena queria parar Rei, mas ela estava sem ideias. Havia uma arma extremamente potente em suas mãos, mas ela não podia usá-la contra o dinossauria sem ferir Shin. O poder dos mísseis teleguiados, ou do canhão, seria muito. A armadura de um Juggernaut era muito frágil, e se atingisse o dinossauria, o estilhaço da explosão, com certeza, machucaria Shin. O que eu faço? Não tem mesmo nada que eu possa fazer? Pense, rápido, pense. De repente, ela se lembrou de uma memória e arregalou os olhos. Tenente Cucumila, por favor, me dê as coordenadas do dinossauria. Quanto mais preciso, melhor. Krena quase se abalou quando ouviu as ordens de Lena. Como uma franco-atiradora, ela sabia exatamente o que Lena estava planejando. Eu vou deixar a sondagem com você. Basta apontar o laser para o alvo. Espere um pouco. Você vai. E então, Seu interrompeu. Todos estavam irritados. Até Angel se juntou, se sentindo ansiosa. Você realmente vai atirar? Você só pode estar brincando. O Shin ainda está lá.
Com uma explosão tão próxima assim, não tem como um Juggernaut suportar a explosão. Shin certamente será atingido pela explosão. Eu tenho uma ideia. Mas, eu acho que isso só vai criar uma abertura, eu também não quero que o capitão morra. Sua voz estava cheia de honestidade e determinação. E então, Krena, involuntariamente concordou. Raiden foi para cima e disparou, enquanto Seu e Angel também avançaram. A armadura refletiu os tiros, mas eles continuaram disparando. Ao mesmo tempo, eles continuavam a atirar contra os Amaze próximos, continuando sua grande investida. Tudo era refletido pela armadura, ou defendido pelos braços, já que o dinossauria não mostrava nenhuma intenção de parar. Merda, esses dois irmãos são iguais, não se importam com nada ao redor deles. Uma metralhadora foi destruída por estilhaços, quando um tiro de canhão no sensor óptico explodiu. Finalmente, o dinossauria começou a prestar atenção neles. A metralhadora restante se virou para eles. Raiden percebeu isso e desviou para o lado. A saraivada de balas passou perto dele. Seu e Angel aproveitaram a oportunidade para se aproximarem e dispararam seus ganchos sobre o canhão e a perna do dinossauria respectivamente, antes de começar a puxar. O peso do Juggernaut era só 1/10 do peso do dinossauria, e mesmo com 2 unidades, eles não conseguiam derrubá-lo. Raiden atirou na metralhadora que sobrara, destruindo-a, e depois jogou o gancho no dinossauria. A enorme máquina finalmente diminuiu um pouco. Ele sentiu vindo em sua direção uma enorme intenção de matar que ele nunca tinha sentido antes, e o trio soltou os ganchos na mesma hora. No momento seguinte, o dinossauria balançou fortemente o canhão nos membros que estavam presos ainda. A Snow Witch demorou muito, e foi arremessada ao ar, batendo com força no Gulaugin Fox, que também saiu voando para longe. Angel! Seu! Eu estou bem. Eu também. Desculpe, Seu. Está tudo bem. Agora. Raiden. Está indo na sua direção. Tempo até a República cair. Ela estava destinada a fracassar, pois tinha se tornado arrogante e esqueceu de se proteger. Talvez esse Paris não pudesse evitar seu cruel destino. Esse dia poderia ser amanhã. Mas ela continuaria lutando até o fim, sem nunca desistir, vivendo e lutando até o fim, exatamente como aquelas pessoas indomáveis que viveram orgulhosamente do começo ao fim. Para que ela continuasse lutando. Até que o seu destino chegue ao fim, até os seus momentos finais. Estimated time of rival igual tempo estimado de chegada. 2, em hebraico, significa olá, amigos. Também é uma música, presente no YouTube. Obrigado por assistir. Se esse conteúdo lhe foi útil, deixe um like, se inscreva no canal e que Deus te abençoe.